Que maravilha. Então, você começou a fazer a oração do perdão da ancestralidade, a oração chamada de pertencimento, né? Da aula que você viu aqui. E que recordações boas aí você traz do sonho depois que você começou a sonhar com a sua ancestralidade? Eu comecei a me sentir mais leve. E eu senti uma diferença na autoaplicação do Reiki também. Porque quando eu faço a oração para os ancestrais, eu sinto a minha mão muito quente e pesada. A mão quente, vai até o antebraço, ficar bem pesado. Mas tudo bem, assim, é algo bom, né? Algo, não vem nenhum sentimento ruim, nem nada. E eu senti diferença na autoaplicação do Reiki, porque a mão começou a esquentar mais. Eu senti a energia fluir mais. Você já se perguntou que, perdoando o passado, você cura o futuro? Você sabe essa teoria? Não, eu tô aprendendo tudo com vocês. É. Imagina que você está numa família há gerações e que você veio lá no passado, talvez na linhagem do teu bisavô, do teu tataravô, e através do conhecimento você foi educando a geração daquela época. E de repente o seu avô aprendeu, seu bisavô aprendeu com você, que educou seu Sim. avô e que educou seu pai. E de repente a educação que seu pai te deu foi você que passou. Oh, se fui Por eu mesma, eu isso, fui rígida. por isso a gente tem que pensar muito, né? Quando faz uma análise de pai, mães, avós e bisavós, que de acordo com a ancestralidade, você pode ter vindo lá atrás e ter passado todo esse tipo de informação para você. Ou seja, tudo que você faz agora, você vai colher lá na frente. Lei da causa e o efeito, né? É a sexta lei do Kybalion. Todo efeito tem sua causa, toda causa tem seu efeito. Quando você cura o passado, que você faz as pazes com a ancestralidade, você está curando o teu futuro. Então, quando você cura o passado, você está melhorando o seu futuro. Quem sabe na próxima vida você vem só com Dharma. Pensa nisso. Eu trouxe um tema aqui, baseado em algumas perguntas que os alunos fazem, né? Sempre nos questionam aqui. Nós temos um curso que chama Psicologia da Alma, e nesse curso nós trazemos a matéria que todo mundo conhece como evolução. Então, a primeira provocação que eu faço aqui hoje é para a gente entender que existem vários tipos de evolução, né? Você pode evoluir só o físico, só o material, e a tua alma fica longe do processo de evolução. Então, eu costumo falar que todos estamos passando por uma experiência e alguns evoluem. Então, eu vou dissertar hoje sobre os segredos do processo da evolução, ou dessa experiência na Terra, se você ainda não tem o discernimento sobre a evolução. Como sempre eu faço, o meu nome é José Roberto Gambeiro, e junto com a Mislane Prates, nós temos o Espaço AIM, que é uma escola de saberes, e todos os temas que nós trazemos aqui, damos cursos, aulas, etc., eles são voltados ao aprendizado da consciência e aos saberes, né? Então, obrigado, Mislane, pelas contribuições aí, e vou contar aqui rapidamente o que o Espaço AIM tem dentro do conceito de consciência. Nós temos cursos de Reiki, e quebramos, assim, alguns conceitos. Nós damos o Reiki 1, 2 e 3, e chamamos de Reiki integral, dentro do mesmo curso. Começamos aí bem próximo da pandemia, e finalizamos esse ano com a turma 19 de Reiki, então temos mais de 3 centenas aí de alunos de Reiki, muitos estão aqui. Eu e Mislane também trabalhamos com mesa de radiestesia, basicamente fazendo limpeza energética do corpo emocional ou fractais da alma, se você não conhece como limpar esse tipo de energia. Mislane é professora de Hatha Yoga e de Yoga para os olhos, né? A tese do curso dela foi voltado para os olhos, para a cura dos olhos usando Yoga. E nós temos aqui 3 cursos. Estudamos as leis herméticas, eu dou aula sobre o Kybalion. Dentro do Kybalion, eu trago o tema da transmutação mental e como você pode acessar
o campo das ideias, o plano mental e ressignificar suas crenças, e o curso Psicologia da Alma, tá bom? Está no forno, eu acredito que até em março está pronto, um curso sobre intuição e inteligência intuitiva. Muito bem, apresentei aqui, vamos falar da aula de hoje. O segredo da experiência, dessa experiência, eu dividi aqui em 3 partes. Primeiro eu vou contar uma historinha, e depois eu dividi em 3 partes aqui o despertar da evolução, o que a gente deve evoluir, e para que a gente possa entender um pouquinho isso que eu chamo de experiência dentro do processo de evolução. Eu já vou te adiantar aqui a próxima aula. Então, se hoje nós vamos falar sobre a evolução aqui no planeta Terra, na terça-feira que vem eu vou falar por que a gente encarna e desencarna, tá bom? Por que nós não saímos do ciclo da encarnação? E que tal o Dharma e o Karma, né? Conhecer um pouquinho mais e saber se na próxima vida você pode vir só com Karma e não com... só com Dharma e não com Karma. Então, hoje eu vou falar sobre evolução e na terça-feira que vem eu vou falar sobre o ciclo de reencarnação. Começando a aula aqui, eu vou contar uma historinha em 4 slides para você se posicionar junto ao tema. E daí a sequência dessa aula inteira vai ser sobre essa figurinha que eu montei, né? Eu fiz essa animação aqui para que a gente pudesse nos posicionar. Bom, essa estrelinha amarela aqui, você pode imaginar que é o Criador, né? É o dono do universo, o Senhor poderoso e soberano que criou tudo. Então, de repente, no universo tem o Criador na estrelinha amarela e o poder da criação. E aí, num determinado momento do universo, você foi criado, só que você foi criado em alma. Então, você é criado como uma centelha divina, né? Como uma alma, e passa por um modelo de aprendizado até chegar na forma humana no planeta Terra. Então, você passou por vidas e vidas, locais e locais, inteligência e inteligência, formas e formas, e, de repente, você, para obter essa inteligência, você foi se afastando do Criador, né? Hoje a gente não tem a consciência do Criador, nós não sabemos nem o que é amor incondicional. Então, você foi se afastando, mas foi ganhando inteligência, foi se afastando e foi ganhando inteligência, e, de repente, chegou a hora de passar por uma experiência aqui no planeta Terra. Então, a primeira coisa que você tem que saber, ao se afastar do Criador, né, esse é um ensinamento, né, hermético, é chamado de queda ou inclinação. Queda ou inclinação é a distância que você está das maiores inteligências do processo de criação. Então, você toma a decisão de sair do mundo espiritual e encarnar aqui no mundo corporal. Até ser encarnado aqui no mundo terrestre, a tua consciência estava contigo. A sua inteligência estava contigo. Como você veio passar uma experiência na Terra, todo mundo já ouviu falar, né? Que apagaram a nossa memória. Então, você vem e nessa setinha vermelha aqui, você assume um papel, e a gente vai falar muito disso, eu só estou contando essa historinha para que você possa se sintonizar. Então, você entra no mundo terrestre e encarna e desencarna. Essa rodinha aqui é a rodinha de Sansara, você já deve ter falado. Ora você está no plano superior, ora aqui no plano terrestre. Até um determinado dia que você fala assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que não me contar a verdade? Eu preciso evoluir. Então, quando você tem esse estalo que você quer evoluir, basicamente, você está no ponto mais distante do Criador. Então, você pode ver aí pela estrelinha amarela, quando você está no ponto mais distante do modelo da criação, você fala, eu preciso retornar a minha inteligência, a minha mônada, a minha consciência ao plano aonde eu nasci, ao plano superior. Só que a opção que você fez por vir aqui na Terra te deixa preso na roda de Sansara. Então, você tem que praticar a evolução. Esse é o tema da aula de hoje. Então, a evolução espiritual, a evolução da alma, ela só vai se dar depois de muito tempo que você está encarnado e chega a essa conclusão. Muito bem, qual que é o objetivo da evolução? É chegar no ponto de ascensão. A ascensão, então, é a tua
ida sem volta. É passar para o plano superior, para a vida espiritual, sem ter necessidade de encarnar de novo. Então, vamos lá. Modelo de criação, queda ou inclinação. Você começa o processo de iniciação, então, é o primeiro nível do processo de evolução da alma, até chegar no processo de ascensão. Quando você faz essa passagem, então, é chamada de correção, você retornar para o plano superior, e aí você vai, de acordo com a sua essência, você vai para a dimensão, para o plano que você pertence, e ele pode ser aqui na Terra mesmo, porque a gente pode estar vivendo várias dimensões até aqui. Bom, fiz essa breve introdução, para tudo que eu falar sobre evolução está dentro desse conceito, né? O conceito que a nossa consciência não está aqui, o conceito que eu escolhi encarnar, o conceito que quem tem que evoluir é a minha alma, para eu voltar para o plano superior. Então, eu tive que contar toda essa historinha para entrarmos na aula de hoje. Mas antes de entrar na aula de hoje, eu vou explicar para você que eu tenho tudo registrado dentro do curso Psicologia da Alma, toda a nossa inteligência antes da experiência na Terra. Então, quando você estuda aqui comigo o módulo 1 e 2, você vai entender o que é mente, o que é consciência, o que é alma, o que é espírito, por que nós temos vários corpos, como romper a barreira e sair da roda de Sansara. Esse aqui é o módulo 1. O módulo 2, você vai entender que o que nós vivenciamos aqui é um módulo de cura, de despertar, de limpeza, de conexão e de merecimento. Eu vou falar um pouquinho de cada hoje aqui, mas em detalhe você acompanha comigo aqui no curso Psicologia da Alma. Então, módulo 1 e 2, eu conto a primeira parte aqui dessa meia-lua que você está vendo. No módulo 3 e 4, você vai entender as primeiras etapas aqui, quando você vem na Terra até o despertar, que é chamado de iniciação, e da iniciação para frente, que é o teu processo de evolução da alma, a gente vai ver aqui evolução do corpo físico e evolução da alma, nós vamos ter que deixar um pouquinho o ego para trás, entender que o sofrimento humano ele é opção. Nós vamos ter que entender um pouquinho do nosso contrato encarnatório. Imagina que quando você veio para a Terra, você veio para evoluir em alguma coisa. Então, lá em cima, você combinou com alguém, que pode ser o teu mentor, pode ser o teu mestre, olha, eu vou naquela família, naquele país, passar por aquela experiência, viver com aquela pessoa, porque eu quero aprender tudo isso. Então, você tem um contrato encarnatório. Então, no módulo 3 e 4, a gente vê exatamente essa nossa chegada aqui no plano Terra, até o ponto da iniciação. No módulo 5 e 6, então, eu passo aqui as 7 etapas do processo de evolução, né? Olha aqui, ó, evolução no nosso grau de consciência ocorre pela limpeza dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos, o que faz com que possamos gradativamente irmos nos libertando de nós mesmos. Então, você está preso em você mesmo. Essas linhas de sentimentos, emoções e pensamentos, elas estão conectadas por relacionamentos, ambientes e ancestralidade. Quando você faz a limpeza dos seus sentimentos e emoções, você está se libertando de relacionamentos, ambiente e ancestralidade, tá bom? Então, aí a gente vê tudo isso daí nesse módulo, que é o módulo 5 e 6. Bom, para finalizar, para que você possa entender a complexidade, então, depois vem aqui a correção. Para você chegar nesse ponto aqui, no ponto finalzinho de ascensão, você tem que entender muito sobre energia e bioenergia, porque o teu corpo espiritual vai estar indo e voltando, indo e voltando. Então, desde hoje, já busca informação, o que é uma egrégora, o que é um duplo etérico, o que são os corpos astrais, como funcionam os chakras. Então, a gente vê tudo isso daí no módulo 7 e 8 do curso Psicologia da Alma. Estou fazendo só aqui uma rápida introdução aqui para você. Bom, na minha primeira parada, espero que você tenha prestado bastante atenção, eu queria que você me falasse o que lhe chamou mais atenção. Foi saber que existe uma inteligência antes da gente encarnar, foi entender que você
só começa a evoluir depois que você desperta. Então, antes do ponto aqui que eu chamo iniciação, você está passando só por experiências físicas e materiais, ou foi entender que a evolução é uma experiência, você pode estar vivendo e não evoluindo, por exemplo, o teu lado espiritual, ou até mesmo que no processo de ascensão envolve bioenergia e energia. Vou começar, então, aqui com a primeira teoria aqui de hoje. Ó. Entenda, então, que nós vivemos em 3 frequências, em 3 planos ao mesmo tempo. Essa é uma das leis do Kybalion. Se você não conhece o princípio da correspondência, a segunda lei das leis universais, a primeira é o princípio do mentalismo, a segunda é o princípio da correspondência. Vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, porém em frequências diferentes, né? Essa lei aí, o princípio da correspondência, ela é conhecida como tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Mas então, se você vive em 3 planos, no físico, no mental e no espiritual, e daqui a pouquinho eu vou detalhar ele bem, e você fala em evolução, em despertar, você está falando de despertar do quê? Despertar do espírito, despertar da consciência, despertar para o plano superior. Então, você tem que entender que o despertar, ele não vai ocorrer com a inteligência do cérebro, o cérebro do plano físico. O que o cérebro é? Um órgão que coordena o teu corpo físico, né? Não é pelo cérebro que a gente faz a conexão com o plano superior, né? Com a mente. Os cabalistas, os herméticos, eles usam a mente para comandar o cérebro. Nós aqui, que não conhecemos nada, nós usamos o cérebro para comandar a mente, é totalmente ao contrário. A gente vai ver isso aqui também. Então, olha só, se o despertar não ocorre pelo cérebro do plano físico, quer dizer que ele ocorre pela mente do plano mental, da energia do plano mental. Eu falei, então, que você tem energia do físico, a energia do mental. Então, agora que você já entende que para acessar o plano espiritual é através da mente, porque eu não pego o espiritual na mão, ele não é físico, é só através do mental que eu consigo chegar no plano espiritual. Então, você também já sabe que você não se conecta com a tua consciência de outras vidas com a mente do plano físico. Você tem que primeiro se conectar com o plano mental, e daí, com o plano mental, você faz o contato com o plano espiritual. Eu não sei se você consegue entender isso, mas isso é muito importante. Olha, você tem o teu plano físico. No plano físico, você tem o cérebro que comanda o teu corpo. Você tem energia do campo mental. O campo mental, quem é o campo mental? O campo mental é o lugar onde as ideias são criadas, os pensamentos são criados, as crenças. O pensamento você não pega, a ideia você não pega. Então, isso é energia, é o campo mental. Então, é através do mental que você vai se conectar com o espiritual. A gente está falando aqui de evolução, né? Evolução é você cumprir todas as jornadas do teu contrato, mas do teu espiritual. A evolução espiritual não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver com a mente. É energia entre o campo mental e o campo espiritual. Vamos falar bastante disso, mas anota aí se você consegue entender que é com a mente que você chega no plano superior. Você não pega o plano superior, você não pega o universo, não pega Deus. Então, você tem que acessar o teu campo mental, e ele não é através do cérebro. E aí você vai entender por que você não consegue isso. O mundo que você vê é a projeção do teu cérebro. É a projeção do que você chama de mente do corpo físico. Você só consegue enxergar aquilo que tem no teu cérebro. Logo, você só vê aquilo que você aprendeu. É como se a tua mente conversasse com o teu cérebro e o seu cérebro fala, aquilo é uma cor, aquilo é um objeto. Então, nesse momento aqui, há uma interferência de cérebro e mente. Então, as pessoas que são imaturas no processo de evolução, elas vão à mente através do cérebro. E, na realidade, é o contrário. Você tem que acessar o plano mental para fazer você enxergar o lado de fora com a mente.
Você não pode usar os olhos, não pode usar o teu cérebro para conectar no plano mental. Quando você faz isso, você vê religião, tá certo? Você tem que usar a tua mente para se conectar com o plano espiritual. Eu sei que é difícil, mas vamos avançar aqui. Então, anota aí. Você já pensou que você é do lado de fora, como é do lado de dentro? Que você só fala o que você aprendeu. Que quando você fala, você está falando a tua verdade. Então, você está falando de você. Por isso que quando uma pessoa vem conversar comigo, eu tenho que prestar atenção se ela não está falando dela, porque ela está falando com o cérebro, ela está usando a mente dela para acessar o cérebro e falar o que ela tem gravado, ou ela foi um enviado de acordo com o meu contrato de encarnação e está falando direto para mim. Você tem que entender que quando uma pessoa fala, ela pode estar falando dela. Agora, você já pensou, então, que deveria ser a mente quem deveria controlar ou comandar o cérebro? Porque aí sim, você não teria grandes influências do que o homem te fala aqui no planeta Terra. Quando é o cérebro que comanda tudo, você vai acreditar em doença, você vai acreditar em sofrimento, você vai acreditar que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Isso é coisa do plano físico, é o que está no teu cérebro, não é o que você deveria ter na mente. Então, presta atenção aí dessa diferença. Como é que seria o processo de cura, então? Se somos uma consciência em aprimoramento e nosso personagem irá passar por vivências, relacionamentos, trabalhos, vida, tudo isso faz parte do meu processo de cura. Tudo, então, vai depender do grau de importância que você vai dar para fazer aquela correção. É disso que eu chamo de experiência no planeta Terra. Então, essa tua experiência vai te levar àquele emprego, àquela família, àquele país, àquela situação, e daí você vai fazer uma análise. Se eu quero evoluir só fisicamente, materialmente, ou se realmente eu quero aproveitar essa experiência para evoluir espiritualmente. Então, todas as experiências que você passa, dentro de casa, no teu trabalho, em qualquer um lugar, você tem a oportunidade de evoluir só o material ou de evoluir o material e o espiritual junto. Então, talvez você deva fazer essa observação se você só não está evoluindo, então, o plano físico. O despertar, então, ele vem quando você rompe essa miopia, né? Essa miopia espiritual, porque você só enxerga a evolução do plano físico, é dinheiro, é trabalho, é sociedade. Quando você rompe, então, essa miopia, você consegue entender que tem que fazer uma limpeza de sentimentos e emoções dos seus relacionamento, ancestralidade, trabalho, ambientes. Começa aí, então, a listar todos os sentimentos e emoções que você tem que polir em todos os lugares que você vai. Bom, então a limpeza dos nossos sentimentos, ela vai estar vindo, né, com tudo aquilo que você precisa limpar. Se lá no teu contrato encarnatório você veio para essa vida para limpar situações de raiva, ódio e agressividade, é claro que quando chegar nessa situação, você vai ter a raiva, o ódio e a agressividade, porque você não superou esse estágio de emoção. Todos os seus sentimentos, que eu costumo chamar de linhas negativas, são aqueles que você tem que limpar. Então, nós viemos já contaminados, e essas linhas elas vão disparando. E aí eu falo, foi o meu marido que me deixou bravo, foi o meu chefe que me deixou nervoso, mas não é. Você já veio com essa linha para limpar, e essas pessoas vão fazer disparar. Eu costumo falar que essas são linhas de energias negativas que nós temos no nosso corpo emocional. Essas linhas, elas são dessas vidas e de outras vidas, e elas vão fazer a tua frequência do corpo emocional. Olha aí, mais uma coisinha. Eu falei para você, então, que eu tenho aqui um plano físico e um corpo físico. Existe o plano mental e eu tenho um corpo mental. O plano espiritual, um corpo espiritual. E agora eu estou falando para você que a gente tem um corpo emocional que é formado pelas linhas de emoções dessa e de outras vidas. Então, muitas vezes, não temos que brigar, que discutir com alguém que fez aflorar os sentimentos daquele que nós não gostamos.
essas pessoas elas podem ser agente do destino, que embora aparente fazer o mal, elas estão te provocando, porque você, de repente, colocou isso no teu contrato, que em uma determinada época da sua vida, você teria que limpar tais sentimentos e emoções, e na realidade elas estão cumprindo o papel dela dentro dos contratos. Então, não fique bravo com a pessoa que fez aflorar um sentimento negativo em você. Então, vamos lá para mais uma paradinha. Me diz aí, então, que frase você mais gostou aqui? Olha só. O despertar não ocorre com o cérebro do plano físico. O mundo que vê apenas projeta o que você tem interno. Isso aqui quando você usa os olhos do cérebro. Nosso personagem irá passar por tantas vivências que eu tiver até eu entender o processo de cura. O despertar, ele tem a ver muito com a miopia espiritual, né? Quando você, então, deixa de ser míope, você para de evoluir o físico, o material, e evolui também o espiritual, que é a limpeza dos sentimentos e emoções. E que nós não devemos culpar quem nos fez aflorar sentimentos dos quais não gostamos. Tais pessoas, eles são agentes do nosso destino no processo de evolução. Afinal, você não quer deixar de evoluir nessa encarnação e voltar numa outra vida para vivenciar as mesmas experiências de linhas negativas, que não conseguiu avançar nessa vida, não é mesmo? Conta para mim aí, ó, qual frase dessa daí mexeu mais com você? Então, olha só, dentro do processo de evolução, eu falei sobre mágoas, corpo emocional, eu falei sobre situações de relacionamentos, sentimentos e emoções. Então, vamos ver como seria o processo de evolução. Aqui na Terra, nós temos assim uma capacidade cognitiva de entender que nós temos 4 corpos. Nós podemos ter muito mais energias, mas basicamente, se nós fixarmos aqui dentro de 4 corpos, nós vamos conseguir sair melhor do que nós entramos. O corpo físico, ele é uma roupa, né? Ele é feito de energia, ele só serve para uma vida e ele vai ser descartado. Por isso, cuidado quando você falar de cérebro. As pessoas acham que o cérebro é tudo. O cérebro é um órgão físico que ele serve para essa roupa e daqui a pouco ele vai apodrecer e morrer, tá bom? Então, o cérebro ele comanda os movimentos, a inteligência do corpo físico. Então, o corpo físico é uma roupa para essa vida. O corpo emocional, ele é feito de energia, é uma energia que vem de outras vidas. Então, emocional, ele é feito por linhas de emoções, elas vão ser oriundas de relacionamentos que nós tivemos, de sentimentos que nós tivemos com pessoas, ambientes, ancestralidade, etc. Então, se em cada vida você conhece 100 pessoas, se em cada vida você conhece 1000 pessoas e se relaciona com 100 pessoas, imagina que existe uma linha entre você e elas, e aí você tem 100 linhas numa vida e tem aí 10.000 linhas ao longo de todas as suas vidas, essas linhas formam uma malha. Então, o corpo emocional, ele é uma energia formada de linhas de emoções, dessa vida e de outras vidas. Esse teu corpo emocional, ele vai ser sendo carregado de vida pós-vida, né? O corpo mental, ele também é uma energia que ele vibra em outra frequência do corpo emocional. Ele é responsável pela expansão da consciência, por exemplo. As pessoas falam, eu quero expandir a minha consciência. Não é através do cérebro, do corpo físico, muito menos das linhas de energias de emoções. O processo de expansão da consciência, ele é com a tua energia do corpo mental. Então, ele vai vibrar em outra frequência, mas ele também é responsável por pensamentos e crenças no sentido de algo muito maior, né? É o sentido da inteligência da tua vida. Por exemplo, a tua consciência, ela está em outro plano, né? Se um dia você puder se conectar com a tua consciência, com a tua mônada, vai ser através do campo mental, da tua energia do campo mental. Cada um tem uma energia mental, o ambiente que você está também tem uma energia mental, a cidade, o planeta, e muitas pessoas se conectam, por exemplo, telepatia é uma energia do campo mental, né?
E por último aqui, o espiritual. O espiritual, ela é a energia mais sutil, é a que você menos sente, que ela vibra, né? Numa frequência menor, e através dela, então, você vai se conectar com a tua família intraestelar, a tua mônada, a tua essência, com o Criador. Mas por que eu estou trazendo aqui essa dissertação? Na realidade, eu queria que você perguntasse o que você tem que evoluir, se é o corpo físico, emocional, mental, espiritual. Né? Quando eu falo de miopia, essa miopia espiritual é porque eu não tenho a visão de tudo que eu tenho que evoluir. Então, você vai passar por uma experiência na Terra e pode ser que você só evoluiu o corpo físico ou o teu lado material. Você pode passar por uma experiência na Terra que você só desenvolve o material e o espiritual. Então, você tem que ter o discernimento que, no mínimo, existem 4 tipos de energia em você, cada uma em uma frequência diferente, e que você tem que começar a fazer a opção de uma forma consciente do que você quer evoluir, né? Começando a limpeza, né? Obviamente, você deveria evoluir o teu físico no sentido de ter saúde, porque dentro do teu corpo físico habita uma alma, né? Ter práticas positivas. Quando você faz isso, você melhora a energia do teu corpo emocional. Com o corpo emocional equilibrado, você sobe um nível, né? Você consegue, então, criar conexões no campo mental. Criou conexão no campo mental, é com a mente que você chega no plano espiritual. Então, olha só a dica. Você está com uma doença no corpo físico, vai no médico. Quer curar o corpo físico? Vai no emocional. Está com uma doença no corpo emocional? Vai no psicólogo. Quer curar o corpo emocional? Vai no corpo mental, sobe o nível. O corpo mental começa a mandar comando. Está com uma doença no campo mental? Vai no psiquiatra. Quer curar o corpo mental, sobe um nível, vai para o espiritual. Então, assim, os corpos, eles estão entrelaçados. E um ajuda o outro. Então, no teu processo de evolução, você tem que ter esse discernimento. E hoje nós estamos falando aqui que muitas pessoas passam pela experiência na Terra, mas elas não sabem o que evoluem. Não é consciente. Bom, então, já que eu vim para a Terra e preciso evoluir, eu estou dando uma dica aqui para você, então. O que eu tenho que fazer na Terra? Eu tenho que melhorar a cada vida e, basicamente, ir eliminando situações de problemas de vidas anteriores. Olha que situação, né? Você não lembra o que aconteceu na outra vida, mas você vem carregado com as linhas de energia negativa, mental e emocional, espiritual também. Aí chega aqui, você tem que melhorar, você tem que evoluir nessa vida, mas você não lembra de nada de uma vida passada. Foi por isso que eu criei o curso Psicologia da Alma. Eu criei esse curso para mostrar para as pessoas um pouquinho que elas podem olhar para a vida dela e fazerem opção no quesito evoluir e não passar por essa vida sem evoluir. Então, você traz todas as memórias das vidas passadas, inclusive da tua ancestralidade, nos teus corpos emocional, mental e muitas vezes no espiritual e não sabe de nada disso. Por isso que eu uso essa frase. Quando você cura o passado, na realidade, você não só está curando o presente, você está curando o futuro. Porque quando você vier na próxima, o teu corpo já está mais limpo. Então, na semana que vem, estou fazendo até um spoiler aqui, eu vou falar por que a gente não sai do ciclo encarnatório, que é a roda de Sansara, dando aí todas as explanações aí de Dharma e Karma. Bom, então você veio para a Terra, trouxe todas essas linhas de energia negativa, não se lembra de nada, e uma das coisas que você fala é: eu vou morrer e não levo nada, na próxima vida eu volto melhor. Então, eu queria te falar que, de acordo com os nossos contatos com o plano espiritual, na verdade, desencarnado e encarnado só muda a frequência vibratória da onde você vai estar. Você vai estar num plano ou em outro plano. E esse plano pode ser aqui pertinho, só que você vai estar vivendo em espírito em outra vibração. Então, aqui e lá, encarnado e desencarnado, não muda nada. Se você desencarna, você vai levar toda a tua visão dessa vida exatamente para o mundo do desencarnado. Você vai ter os mesmos pensamentos distorcidos, os mesmos problemas de emoções,
Por isso, não espera melhorar na outra vida. Faça o que você tem que fazer nessa vida. Não tenha essa ilusão que quando você morrer, você vai voltar melhor na outra. Para isso acontecer, você vai ter que estudar muito lá em cima. E você vai vir com a inteligência que você tinha na última vida que você estava aqui na Terra. Basicamente, essa vida continua. Então, aproveita essa encarnação e tenta limpar tudo que você puder de energia negativa. Eu também montei uma frase aqui, olha, de uma encarnação para outra, muda apenas o quanto devemos limpar, porque vai piorando. Basta você ir detectando a quantidade de problemas que você tem, de linhas de energia negativa que você tem que limpar nessa vida, e começa a fazer agora. Bom, então até agora, nós vimos que dentro de uma evolução individual, mas você também tem que entender que é um pouquinho mais complexo. Você está dentro de um planeta que tem uma evolução coletiva. Toda a humanidade, ela está envolvida na sua evolução individual, que você tem que cuidar de você, e na evolução coletiva, que é a evolução do planeta. Então, é necessário que um determinado número de almas tenham uma consciência maior, individual, para o planeta evoluir dentro de uma consciência coletiva. Agora, você também tem que entender que você tem que dar uma contribuição para a evolução coletiva. Então, cuidado, né? Eu aconselho a desvincular-se de tudo que é exploração, especulação, manipulação humana, recursos energéticos descontrolados, poluição ambiental, etc. Quando você faz parte desse movimento, você não está ajudando a evolução coletiva do planeta, você está andando para trás. O consumismo errado, então, ele vai infringir uma das leis da vida e uma das leis da evolução que a gente vai ver na aula da semana que vem. Dentro do conceito de Dharma e Karma, o planeta também ele tem leis. Eu vou trazer para você várias leis herméticas, né? Que o planeta ele tem vida, ele evolui e ele também tem uma alma. Então, se você estiver vinculado a um consumismo desenfreado errado, você está contribuindo para o planeta adoecer. Então, cuidado aqui, ó, o consumismo errado vai infringir uma das leis de evolução. As leis da evolução, elas estão fundamentadas, então, na exploração de semelhantes, na exploração de outras formas de vidas, e aí está incluso vida animal, vida vegetal e recursos energéticos do planeta. Então, seja consciente. Entenda o seguinte, ó, se a Terra adoecer, você adoece também. E se a Terra morrer, nós morremos junto também. Bom, diante de tudo isso daí, você está nessa bolha social, entendendo que tem que evoluir em diversas formas. Então, o que você viu até aqui? Ó, nós somos formados de vários corpos com várias energias, nós trazemos experiência e memórias de outras vidas. Na verdade, nós estamos aqui e lá a todo tempo, que é na Terra e no plano astral, e nós temos que evoluir individualmente e coletivamente. E eu queria te falar, então, se chamou muito a atenção o Você Cria a Sua Realidade, eu vou estar dia 11 e 12 de dezembro em Minas Gerais e dia 29 e 30 de janeiro na Barra da Tijuca, no Rio, dando esse curso aqui, ó, Como Criar uma Nova Realidade. Eu trago o fundamento das leis herméticas e ensino as pessoas a se conectarem com o plano mental e fazer com que a mente mande comando para o cérebro, e não na situação atual, que é o cérebro que comanda totalmente você com aquilo que o homem te ensinou. Esse curso aqui vai ser presencial, tanto em Minas quanto no Rio, mas também ele vai ser online. Ele vai ser um sábado e domingo, você pode fazer esse curso aqui de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo de Portugal. Esse curso Psicologia da Alma, a próxima turma que eu vou ter, ela começa dia 1 de fevereiro. São 8 aulas à noite, nesse horário aqui, às 20 da noite. Em 8 aulas aí, eu te ensino todo o processo de evolução para que você possa se posicionar aonde eu estou no meu mapa de evolução e ter uma evolução mais assertiva nessa vida. Bom, eu pessoalmente quero agradecer aí o tempo sagrado de vocês. Esse era o material que eu preparei hoje.